Olá, meus irmãos, estamos aqui mais uma vez para juntos meditarmos mais um pouquinho na palavra de Deus, né? Nós temos aí nos dedicado ao capítulo de número 1, nosso propósito é estudar o livro de Jó e estamos fazendo aí, né, esse estudo do capítulo de número 1, como nós já falamos aqui, estamos pegando personagens, pegando palavras que a gente acha importante, também algumas polêmicas ou dificuldades de interpretação do texto, algumas posições, né, que alguns teólogos aí eles chegam a algumas conclusões. Então nós vamos hoje retornar da onde nós paramos, né? No outro vídeo, na parte 2, nós falamos a respeito do caráter de Jó, falamos a respeito das riquezas de Jó, e então nós iniciaríamos aí falando um pouco da família de Jó. Então eu quero ler com os irmãos o capítulo de número 1, o versículo de número 4 e o versículo aí de número 5. Capítulo de número 1, versículos de número 4 ao versículo e o versículo de número 5. Diz assim: E iam seus filhos e faziam banquetes em casa de cada um no seu dia, e enviava e convidava as suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. E sucedia, pois, que tendo decorrido o turno de dias de seus banquetes, enviava Jó e os santificava, e se levantava de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos eles. Porque dizia Jó: porventura pecaram meus filhos e blasfemaram de Deus no seu coração? Assim o fazia Jó continuamente, né? Então aqui nós veremos mais uma vez aí apontando a respeito da riqueza de Jó, desse sinal da bênção de Deus sobre a vida de Jó, também aí com base na família, né, de Jó. Então nós temos aqui que Jó tinha 10 filhos, né? Isso na época dos patriarcas tinha aí esse relacionamento que quanto maior a família, né, ou a família fosse grande, era considerado uma bênção aí de Deus. O Salmo de número 127, do versículo 3 ao versículo de número 5, trata a respeito disso, dizendo que filho é uma herança do Senhor, né, um fruto do ventre, e nós veremos então que Jó tinha aí 10 filhos. No Salmo de número 128 também, nós temos, e parece que este salmo, ele se cumpre na vida de Jó, quando diz que aquele que teme a Deus, né, o homem que teme a Deus, ele é abençoado pelo Senhor. Então nós teremos aí na vida de Jó esse cumprimento do Salmo de número 128 como um homem temente a Deus. Possivelmente alguns dizem que Jó poderia ter netos também. Não estamos afirmando, mas nós estamos levando em consideração um dos versículos que nós encontramos dentro do livro de Jó como às vezes um pouco de problemática na sua interpretação, devido os filhos de Jó já haver morrido, né? Ele faz menção dos filhos. Jó capítulo 19, versículo de número 17, ele diz assim, ó: o meu bafo se fez estranho à minha mulher, e a minha súplica aos filhos do meu corpo, né? Então, aqui alguns relaciona esse filhos do meu corpo como possíveis netos, né? Que ele poderia ter neto, como ele tinha 10 filhos e depois daquela grande tragédia que aconteceu com ele, possivelmente ele poderia ter aí neto. Agora não dá para nós afirmarmos. Outros já interpreta esse aos filhos do meu corpo como parente sanguíneo aqui também que poderia ser, né? Então não dá para definir, mas certo é que faz aqui uma relação aí com os filhos, e nesse texto aqui que é o capítulo 19, os filhos já haviam então sofrido aquela grande tragédia. O interessante dizer é que Jó ele era um excelente marido e um pai extremamente fiel,
né? Então nós veremos essa característica aí na vida de Jó, diferente de alguns outros personagens que nós encontramos dentro da Bíblia, que muitas das vezes eles eram grandes, né, guerreiros fora de casa, campeões em suas batalhas fora de casa, mas que dentro das suas casas eles acabaram muitas das vezes perdendo aí os seus filhos, como a gente tem um grande exemplo do rei Davi, né, que foi um grande rei e principalmente um grande guerreiro, vencedor, um grande conquistador, mas a gente vê o seu relacionamento com seus filhos era um pouco complicado. Então nós aprendemos na vida de Jó que aquilo que Paulo ele escreve, que nós devemos então valorizar a nossa família para não vir aí negar a fé, né? Porque Paulo escreve a Timóteo e ele diz que nós podemos negar a fé quando nós então abandonamos a sua família, a nossa família, ou tratamos a nossa família com desleixo, né? Uma das características aí que entrava para o bispo, para o pastor, no livro de Timóteo, capítulo de número 3, era aí ter os seus filhos em sujeições, né? Em sujeição, né? Então aí saber governar a sua casa era uma das características. Então há uma relação, principalmente na vida do obreiro, na vida do pastor, não há um desligamento, né? Hoje muitos infelizmente estão desligando a sua vida aí familiar com a sua vida ministerial, mas não tem como nós fazermos esse desligamento, né? Isso está entrelaçado, né? Então, se nós não sabemos guiar a nossa casa, como pois nós iremos então dirigir a casa de Deus? Então Jó, ele era um ótimo pai e também aí um marido também muito fiel à sua mulher. Continuando aqui, nós veremos que esse cuidado, esse zelo que Jó ele tinha pelos teus filhos, nós veremos que através da harmonia, nós vamos ver que era uma família onde os irmãos eles tinham um relacionamento, uma comunhão extraordinária, tremenda, né? Então nós temos banquetes, alguns dizem que poderia ser aniversários que eles se encontravam, outros dizem que era banquetes festivos, né? Dentro da Bíblia você sabe que principalmente você comer com outra pessoa, isso tem uma relação de comunhão, né? Quando se preparava uma mesa para se assentar aí com as pessoas, isso tinha uma relação aí de comunhão. Quando Deus diz que prepararia uma mesa na presença dos inimigos, fala de comunhão, que quando o homem anda e agrada a Deus nos teus caminhos, Deus dá paz até com os teus inimigos, né? Então quando Samuel diz para Jessé, né, nós só se assentaremos à mesa quando Davi chegar, tem essa relação aí também relacionada à comunhão, a bênção de Deus sendo determinada ali sobre a família, né? Então, nós veremos que a família de Jó era uma família muito unida, os irmãos, né, era uma família muito achegada uma a outra, estavam em constantes aí festas, né? E diante disso, nós veremos a preocupação que Jó tinha com a vida dos teus filhos espiritual e também a preocupação relacionada a eles pecarem contra Deus. E o que Jó fazia? Então Jó orava por eles, né? Orava por eles e oferecia então sacrifício. E aí é interessante porque a Bíblia fala aqui que Jó ele diz porventura, né? Quem sabe talvez lá no fundo do coração dos meus filhos, enquanto eles estavam nesse banquete. E Spurgeon, né? Spurgeon fala uma frase dele a respeito disso, que às vezes, enquanto nós estamos em um ambiente festivo ou alguma coisa nesse sentido, às vezes a gente pode acabar extrapolando. Então Spurgeon diz que antes de nós deitarmos, nós devíamos então chegar diante de Deus e pedir aí perdão, né? Pelos nossos dias e por aquilo que nós acabamos fazendo, porque podemos de alguma maneira aí pecar contra Deus e nossa palavra, uma piadinha aí às vezes que quando nós estamos na rodinha dos amigos, no meio do trabalho, alguma coisa assim que venha aí ofender Deus. Então, o que Jó fazia? Jó orava pelos teus filhos e também oferecia sacrifício como um intercessor. E aí,
O que é interessante? Porque aqui nós temos uma pequena problemática, né, dentro desse texto. Por quê? Se você observar, o versículo de número 5 vai dizer assim, quando Jó, então, ele relacionava aí os seus filhos poderiam ter pecado, né? Ele diz, ó, porventura pecaram os meus filhos e blasfemaram de Deus. E aí, nós temos uma dificuldade aqui. Por quê? Nos textos originais, diz que essa expressão blasfemaram, no texto original, não é blasfemaram, é abençoaram, né? E também nós temos esse mesmo problema no capítulo 2 versículo de número 9 quando a mulher de Jó, diante da sua situação, que depois de estar todo ali já tomado seu corpo pela uma enfermidade, ele retém a sua sinceridade. E aí a mulher diz para ele, né, amaldiçoa a Deus e morre. E no texto original também temos aí essa mesma problemática. Ou seja, aonde na língua portuguesa está amaldiçoava, nos textos originais está abençoava. Tanto quando no capítulo 1, versículo 5, como em Jó capítulo 2, versículo de número 9. Então, qual que é aqui a explicação que nós encontramos relacionado a isso? Ou seja, por que essas passagens no original, nos textos originais, vai dizer que ao invés de blasfemar, era abençoou, e ao invés de amaldiçoar, abençoou. Por quê? Uma da explicação que alguns eruditos aí eles concedem está relacionado à reverência que eles tinham com o nome de Deus, né? O fato de pronunciar o nome de Deus para eles era algo sagrado, né? Algo santo. Então eles temiam blasfemar. E aí, tanto Norman como Thomas Owen, eles sugerem que talvez o autor ou o editor aqui, posterior do livro de Jó, tendo aqui esse reconhecimento do nome de Deus e dessa reverência que ele tinha, ele não quis escrever então a palavra blasfemar e amaldiçoar a Deus. E aí, então o que ele faz? Ele coloca então a palavra abençoar, né? Para quê? Para que o texto, então, né, quando nós vamos ler, o texto irá então nos fornecer aí o sentido original. Então nós temos essa polêmica e é sabido, né, que nos originais hoje a gente vê aí alguns homens que têm esse conhecimento aí tão profundo dos textos originais, do grego, do hebraico, que não é o meu caso, eles comprovam isso, né, que nos textos não está escrito nem amaldiçoa e nem blasfema, está escrito abençoa. Mas quando é transliterado para o português, colocaram-se a palavra, então, amaldiçoa e nós iremos ver blasfemado, tá certo? Então, essa problemática aí, uma delas é diante dessa relação com a reverência do nome de Deus, coisa que nos nossos dias hoje a gente vê que as pessoas não respeitam, né? Estamos vivendo dias muito difíceis, que as pessoas brincam com o nome de Deus, com as coisas sagradas, né? É esse tempo que Paulo descreveu dos últimos dias, né? Pessoas iriam brincar com coisas relacionadas a Deus, e nós estamos vivendo esse tempo já diferente do tempo deles, né? A segunda opção ou solução que nós temos para o texto aqui é que outros sugerem, aqui diferente de Thomas Owen e de Norman, eles dizem que pode ter sido usado um eufemismo aqui, né? Uma palavra suave para uma situação, como muitas das vezes nós temos, né? O eufemismo é aquilo que às vezes nós aliviamos, né? Ou seja, é uma palavra, por exemplo, você precisa ligar para uma pessoa de madrugada e essa pessoa morreu. E aí, para você dar aquela notícia, né, no sentido de, ao invés de você ligar e você falar assim, olha, morreu, né, você vai dizer que partiu. A pessoa faleceu,
né? Então isso é um eufemismo, e alguns então acreditam que isso pode ter sido aplicado também dentro do texto para suavizar o texto diante disso. Mas aqui, com esse emprego, nós temos uma antifrase, ou seja, usar essa palavra também no sentido oposto normal. O que, que é isso? É um exemplo quando nós usamos, por exemplo, o sim, sabendo que é óbvio que aquela resposta seria não, né? Então, um exemplo, você ama a Deus? Não, não, eu não amo Deus, não, né? Ou o filho pergunta para o pai, pai, o senhor me ama? Eu digo, não, não, eu não te amo. Então eu estou aí usando também aí desse recurso. Então esses dois textos aí, esses dois versículos, nós temos essa problemática aí relacionado a essa interpretação, mas eu acredito que quando nós entendemos dentro do texto mesmo, olhando e fazendo essa análise do texto, nós iremos ver que o texto irá nos dar o sentido real, tá certo? Então, eu creio aí que fica bem explicado relacionado a isso. Verdadeiramente, nos textos originais, aí nós teremos a palavra abençoado mesmo. A mulher abençoou. Porém, nós temos essa, então, solução, entre aspas, para essas duas passagens bíblicas, tá bom? Continuando, então, a partir do versículo de número 13, meus irmãos, nós teremos, então, o início aí do sofrimento de Jó, né? Então nós iremos ver que aqui vai começar a acontecer do versículo 1 ao versículo de número 5, nós iremos ver aí as bênçãos, as vitórias, as conquistas, né? A família abençoada. A partir do versículo de número 6, então nós iremos ver que já vai começar o problema. No versículo 13, nós iremos de fato ver o que aconteceu. Ou seja, em um dia, o versículo 13 já começa assim: e sucedeu um dia, né? Ou seja, um desastre total em um único dia. Jó vai perder toda a tua riqueza, vai perder os teus servos que estavam cuidando ali do seu rebanho, vão morrer, só sobra aquele que vem trazer as más notícias. Os filhos de Jó, eles irão morrer, e nós iremos ver aí o início aí de um sofrimento tremendo na vida de Jó. Nós iremos ver que o inimigo atacou as três frentes da vida de Jó. Primeiro, a sua vida material, né, os seus bens. Depois, nós iremos ver ele atacando a sua família. E em terceiro lugar, depois veremos ele atacando a própria vida de Jó na sua saúde física, né? Então o inimigo ataca essas três frentes, tá certo? Deixa eu ler uma frase aqui de Eugene Peterson, que esse teólogo contemporâneo, ele diz assim, ó, preste bem atenção: Jó não é importante para nós apenas por causa do seu sofrimento. É importante por ter sofrido da mesma maneira que sofremos. Tá certo que não muitas das vezes como essa quantidade, dessa maneira, com essa intensidade, né? Mas nós também sofremos. E ele continua dizendo: nas áreas vitais da família, saúde pessoal e coisas materiais. Jó é igualmente importante para nós por ter indagado diligentemente e protestado ousadamente contra o seu sofrimento. Ele de fato subiu ao alto com uma pergunta, né? Então a vida de Jó, ela vai nos ser bastante aí relevante, de edificação para a nossa vida, relacionada ao sofrimento aí do justo, porque Jó, ele vai até diante de Deus. Nesse livro, mais para frente, depois falaremos a respeito disso, nós veremos o silêncio de Deus. Não vamos ver Deus respondendo de imediato, e bem verdade é que não o responde aquilo que ele está perguntando, né? Porque Jó ele não está ciente das coisas que estão acontecendo, ou que vai acontecer nas regiões celestiais. Então Jó não sabe o que está acontecendo, que há uma aposta, né? Essa é a expressão,
o pastor Márcio Valadão, ele usa aí a expressão aposta e dentro do texto. Então nós iremos ver que Jó não sabia disso, né? E aí Jó, ele não vai reclamar, mas ele vai de alguma maneira expressar, né, a sua falta de entendimento relacionado ao sofrimento. Porque, como já falamos aqui, ele era um homem sincero, ele não usava máscara diante das pessoas. E ele era reto na sua conduta diante de Deus. Nós vimos o seu relacionamento com os teus filhos, a maneira de que ele tratava para que os seus filhos não pecassem contra Deus. E aí, o que nós então iremos aprender? Você imagina, eu já disse que, né, o Charles Swindoll, ele diz que sofrer quando você pratica a justiça é muito difícil, né? Quando você erra, tudo bem, mas quando você pratica a justiça e de repente você é acometido por alguma dessas tragédias no meio da família, imagina isso, irmãos, né? Perder os seus 10 filhos, perder toda a sua riqueza, perder tudo que tinha, né? Então não é fácil, né? E aí nós iremos então ver Jó indagando aí a Deus, querendo se apresentar diante de Deus e conversar com Deus, mas isso vai ser um pouquinho mais para frente. Agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos ver aí, então, a partir do versículo de número 6, quando em algum lugar do céu. O que nós iremos ver aqui? Tente imaginar mais ou menos uma linha no horizonte. Jó, como nós, estamos vivendo a nossa vida sem ter esse conhecimento em algum lugar nas regiões celestes. Aí nós iremos ver então se descortinar, né, acima da terra aí, e vai haver ali como se fosse uma reunião. Então veja só aí o que o versículo de número 6 ele diz assim: e vindo um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás, né? Então está acontecendo uma reunião dos filhos de Deus, né? Nós veremos que esses filhos de Deus dentro desse texto aqui são os anjos, né? Que eles se apresentam para prestar contas a Deus daquilo que eles fazem, pois eles são servos de Deus. Então há um conselho celestial ali, aonde Deus, como Rei Supremo, ele está conduzindo, presidindo. Nós temos essas conferências, essa assembleia em Salmo 89, do versículo 5 ao versículo 7. No Salmo, em Daniel também, capítulo 7, versículo 9, versículo 10, que dá-nos a entender essa mesma assembleia onde Deus ele preside. E aí nós também iremos ver muitas expressões relacionadas aos anjos como os filhos de Deus. Por exemplo, Jó, capítulo de número 38, versículo de número 7.